Dr. Robson Góes, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia, Marcos, bom dia, Geraldinho, bom dia, ouvintes, prazer estar aqui mais uma vez, Marcos. Quais são os exames de rotina para cães e gatos? Marcos, todos os animais, como os seres humanos, necessitam de passar por check-ups, né? por exames periódicos. Esses exames, eles podem ser a cada 6 meses ou no mínimo uma vez por ano, né? O exame, ele necessita passar por um exame, por uma avaliação clínica, que seria toda a parte que o profissional médico veterinário consegue avaliar, que seja aí o nariz, os olhos, a boca, os ouvidos, a pele, as glândulas mamárias, né? Que é a parte externa do animal, que é o que você consegue visualizar. E também ele consegue fazer avaliações através da ausculta, né, no exame clínico, através da ausculta com o uso do estetoscópio, ele consegue visualizar alguns parâmetros, que seja cardíaco, respiratório, digestivo, né, a motilidade intestinal, e também algumas patologias nesses aparelhos, né, por exemplo, no coração você consegue escutar um sopro, né, você consegue escutar uma alteração valvar, né, em uma das válvulas do coração, e aí por diante. Consegue escutar no pulmão aí um sibilo, consegue escutar uma crepitação para identificar algumas patologias, tá? Depois que você consegue fazer essa avaliação clínica do animal, a gente parte para fazer os exames de rotina, que aí o mais simples e o básico que mais se conhece é o hemograma, né, onde você consegue ver ali nesse hemograma se o animal tem alguma alteração. Por exemplo, tem alguma anemia, se as hemácias estão baixas, se as plaquetas desse animal estão baixas, né? Se tem alguma infecção que sugira aí um quadro viral, um quadro bacteriano, e aí por diante. E também existem os exames bioquímicos, que você vai conseguir visualizar a funcionalidade, né, dos órgãos, né? Por exemplo, como é que está o pâncreas, como estão os rins, como está aí a questão de fígado e outros parâmetros que os exames bioquímicos dão. Aí cálcio, fósforo, outras vitaminas que existem circulantes no animal, né? Alguns minerais. E você consegue ter aí já outros parâmetros importantes para você definir como está a funcionalidade. Aí tem outros exames que você também pode lançar mão, que seria a questão dos exames de imagens, que ao invés de você ver a funcionalidade dos órgãos, você vai ver como está a estrutura dos órgãos, né? Aí você vai visualizar através do exame de ultrassonografia como está o útero dessa fêmea, como estão os testículos desse macho. Você vai visualizar ali como estão os rins, o fígado, o intestino, os linfonodos. Aí você vê como estão as glândulas adrenais, você vê como está o pâncreas, e você consegue ver se existe ali muitas vezes uma malformação, por exemplo, uma neoplasia, um tumor, e você consegue ver tudo isso. Isso aí é importante. Existem outros exames complementares? Existe. Aí nós temos, por exemplo, mais comum, o exame para você detectar a doença do carrapato, né? Que é um exame que você consegue ver se esse paciente tem ali erliquiose ou anaplasmose. Você consegue fazer teste de sinomose, você consegue fazer teste de leishmaniose, que é o calazar. Então tudo isso aí faz parte, né, do exame de rotina, que o profissional médico veterinário vai lançar mão desses exames à medida que for apresentando alguma alteração nos exames iniciais, que seria principalmente no hemograma e no exame bioquímico e no exame clínico. Aí ele lança mão de exames mais aprofundados para que possa fechar um diagnóstico e manter esse paciente com uma boa qualidade de vida, né? Aí nós temos, por exemplo, exames de fezes, que são exames que poucas pessoas realizam. Um exame de fezes, um exame de urina, para que você veja se esse paciente necessita ou não passar por uma vermifugação,
né? Então tudo isso aí faz parte do dia a dia, faz parte do exame de rotina que esse paciente necessita de ser avaliado pelo menos uma vez por ano. O ideal seria a cada 6 meses você fazer um check-up do seu cão ou do seu gato para que possa manter assim uma boa qualidade de vida, Marcos. Agora, no caso, esses exames, por exemplo, o dono do animal não pode fazer por conta própria, ele tem que passar ao veterinário. Olha, a gente indica que você faça com o auxílio de um médico veterinário, né? Que seja solicitado esses exames por um médico veterinário. Por que isso? Porque quem vai avaliar, quem vai ler, quem vai identificar se existe alguma alteração, né, nesses parâmetros, nesse exame, e sugerir outros exames complementares, até mesmo fazer essa avaliação clínica do paciente, é o médico veterinário. Então, o ideal é que você leve o paciente para uma consulta e que na consulta o profissional ele possa, o médico veterinário possa sugerir quais os exames seriam necessários para a avaliação desse paciente. Existem, por exemplo, exames mais complexos também? Existe. Hoje a medicina veterinária ela avançou bastante. Nós hoje, por exemplo, Marcos, temos endoscopia, né, para fazer exame de cão e gato. Nós temos hoje a ressonância magnética, a tomografia computadorizada. Então hoje a medicina veterinária avançou bastante, o bioimagem. Hoje temos exames muito complementares, muito satisfatórios, ecocardiograma, eletrocardiograma, Holter. Então nós temos hoje um aparato de exames laboratoriais, né, de exames aí que pode dar um direcionamento e uma boa qualidade no tratamento do paciente. Tem pergunta no nosso WhatsApp 992053030. Vamos lá, bom dia. Bom dia, doutor Robson. Bom dia, Marcos Dantas. Aqui é Dilvaneide, aqui do Valfredo, a diva. Me diga uma coisa, doutor Robson. Por que eu dou a gato novo? Porque soltaram 2 gatinhos no cemitério Campo Jorge ontem e eles não comem nada, só tomam leite, que mama na gata. Soltaram os bichinhos morrer de fome, eu peguei e trouxe. Aí eles ficam miando a queda de mamar nas minhas gatas aqui, elas não deixam. O que é que eu dou para esses gatos? Eu tô dando leite integral de massa com gema de ovo. Foi que eu vi no YouTube, que diz que a pessoa tem que dar isso. Isso ofende para os gatos ou não? Me responda aí, por favor. E aí, doutor Robson? Olha, Diva, primeiro meus parabéns, Diva, por você ter tido essa boa ação. A questão de amamentação em gatos, a gente tem que se preocupar principalmente com a deficiência de vitamina A, né? Tem muitos gatos que, ao serem apartados da mãe e alimentados com leite, né, com sucedâneos ou com leite de gado, eles desenvolvem aí uma hipovitaminose e podem apresentar raquitismo, podem apresentar cegueira, né, podem apresentar outras patologias. Existe uma medicação, né, um leite, na verdade, um sucedâneo de leite que chama Pet Milk, que você pode fazer a aquisição em clínicas veterinárias, que esse leite ele vai substituir aí por um período o leite materno. Esse leite não substitui o colostro, né? Mas vai substituir sim o leite materno. Então seria um produto chamado Pet Milk, que eu sugiro para você. Essa mania, né? Pode até ser boa, que algumas pessoas têm, por exemplo, de pesquisar na internet alguma coisa com relação ao animal. Isso é também um pouco perigoso? Marcos, eu chamo Dr. Google, né? A gente brinca chamando de Dr. Google. Todo mundo hoje, pela facilidade da informação, todo mundo hoje procura informação na internet. Quando chega o paciente na clínica, muitas vezes aquela pessoa já tem toda a sintomatologia, já tem todos os exames que o animal necessita e já tem aí o diagnóstico, inclusive muitas vezes até o tratamento. Porém, tem de entender que a internet ela lhe direciona para alguma coisa, ou para o bem ou para o mal, né? Porque na internet hoje cabe tudo. Todo mundo posta um negócio, todo mundo posta um vídeo que muitas vezes esses vídeos não são corretos.
E nem todo sintoma ele é compatível com uma doença só. Muitas vezes os sintomas que o paciente está apresentando, que o animal está apresentando, ele é compatível com diversas doenças. E que só através de um exame clínico, só através de exames laboratoriais, é que o médico veterinário vai conseguir fazer o diagnóstico diferencial e conseguir fazer o tratamento adequado. E muitas vezes, Marcos, o paciente ele está com mais de uma doença. Muitas vezes ele está apresentando, por exemplo, uma doença do carrapato, mas ele tem uma insuficiência renal. E que se você usar a medicação errada, né, você vai tratar só a doença do carrapato e muitas vezes você agrava o quadro renal desse paciente, muitas vezes transformando essa insuficiência renal em uma insuficiência renal crônica e que pode levar à morte do animal pela insuficiência renal. Então isso aí é preocupante por isso. Procure um médico veterinário. Bom dia, tem uma gatinha com 5 anos, muito saudável, sempre toma vacinas de rotinas como raiva, verme, virose. É necessário continuar dando a de viroses? Ela não sai para a rua. Isso, é necessário sim fazer a vacinação periódica, anual, contra as viroses, já que protege principalmente contra calicivirose, né, contra felve. É importante, Marcos, por quê? Porque ela fala que a gata dela não sai à rua. Porém, existem muitos gatos que entram muitas vezes na sua casa, entram em contato com sua gata através da comida ou do bebedouro, né, dali do coxinho de água, e que algumas dessas doenças elas são transmitidas através da saliva e que pode, consequentemente, seu animal se contaminar em virtude disso. Tem mais perguntas? Bom dia. Bom dia, Marcos Danta. Bom dia, Dr. Robson. Aqui na minha casa tem uma gatinha de rua que eu boto comer para ela. Aí ela tá com a patinha ferida. Aí eu lavo com soro e boto água oxigenada e boto uma pomada que eu tenho aqui em casa. Eu queria que o Dr. Robson me respondesse aí se eu estou fazendo certo ou se ele indica aí alguma coisa para me passar na patinha dela, que está um pouco ferida, ela não está conseguindo andar. E aí, Neumann, da Barra Nova? Neumann, é assim, a gente tem de primeiro identificar o que teria sido esse ferimento. Esse ferimento pode ter sido um corte, né, em alguma coisa pérfuro cortante, pode ter sido uma mordida de outro gato que causou um abscesso, né, pode ser várias causas, tá? A primeira coisa que a gente deveria fazer, realmente você está fazendo, que é a limpeza com solução fisiológica, aí, com soro fisiológico. Essa questão de uso da água oxigenada, algumas pessoas dizem que é salutar, que é correto, porém outra linha diz que atrasa a cicatrização da lesão, né, da ferida. O uso da pomada, teria de saber qual é essa pomada que você está usando, se ela é só um corticoide, por exemplo, se ela é só um antifúngico, se ela é os três juntos, um anti-inflamatório, um antibiótico e um antifúngico. Então as pomadas fica difícil, mas a linha de raciocínio que você está seguindo é uma linha correta. Tem mais perguntas? Bom dia. Bom dia. Marcos Danta, eu gostaria de saber do veterinário, doutor Marcos. Eu tenho uma gatinha que nasceu no dia 2 de julho. Eu gostaria de saber quando é que eu tenho que ministrar a primeira vacina anti-cio nela, por favor. Eu também gostaria de saber, Marcos, quando que pode estar sendo feita a laqueadura nessa gata, sem ela ter dado nenhuma cria. E aí, doutor Robson? Olha, a castração você pode fazê-la com 5 meses aproximadamente de idade. É o ideal que a gente sugere. Existem gatas mais precoces que elas podem entrar no cio com 4 meses de idade. Então, tá aí sempre observando. Se você tem a pretensão de fazer a esterectomia da gata, eu não sugiro você a fazer a administração de progestágeno, já que essa aplicação de progestágeno pode provocar, por exemplo, uma hiperplasia mamária, né? Que é o que seria o aumento das glândulas mamárias dessa gata. Então, se você tem ela para criar, se você não quer ela para reprodução,
procure fazer a esterectomia dela com 5 meses, que não necessita de você fazer a aplicação dessa medicação anti-cio. Dr. Robson Góes, ele é médico veterinário, está na Clínica Veteripet, na Rua Augusto Monteiro, 569, aqui no centro de Caicó, telefone 3421-1263. Você pode inclusive seguir o Instagram, lá tem muitas informações, instagram.com/veteripet. Obrigado pela sua participação. Obrigado, Marcos, obrigado aos ouvintes e desejar a todos uma boa votação, né? E que a gente saiba escolher o melhor para o futuro do nosso país, que a gente necessita ter aí uma boa qualidade de vida, que a gente possa ficar nesse país tão desejado e tão almejado por todos nós. 8h20. Geraldinho, você conversou com o Dr. Vicente Alísio, né, no promotor de justiça, onde ele fala também sobre as eleições de 2022? É verdade, Marcos. Ele fala sobre o processo eleitoral do próximo domingo e, sobretudo, ele passa um recado aí para a população de Caicó, para todos que vão votar, relacionado ao voto das pessoas idosas, das pessoas com alguma dificuldade de mobilidade. Essas pessoas, Marcos, elas precisam ser respeitadas e o seu direito de voto é garantido. Então, é importante que as pessoas possam ficar atentas a essa questão no próximo domingo. Mas quem vai explicar para a gente é o doutor Vicente Alísio. Bom dia, Geraldinho, Marcos Dantas, ouvintes do Panorama 95. Começar, Geraldinho, dizendo o seguinte, que as pessoas são cidadãos e o mais importante da cidadania é exatamente o direito de votar. E isso, a partir dos 16 anos de idade, o cidadão tem o direito de votar e ele não perde isso quando completa 60, aos 70 passa a ser facultativo, não, ele pode ou não votar, não é mais obrigatório, mas o idoso, a pessoa idosa, a pessoa também com deficiência, ou a pessoa com mobilidade reduzida, todas as pessoas são cidadãos e têm sim o direito de votar. E isso é uma decisão da pessoa, né, do cidadão. Eu quero votar, eu vou votar. E o que aconteceu, que chamou muito a atenção no primeiro turno, primeiro que foram as grandes filas, né? E aí, obviamente, quando você está numa fila, já fica aquela coisa, as pessoas entram num mundo muito acelerado, ninguém quer esperar, ninguém tem paciência, né? Todo mundo numa velocidade que realmente para pessoas idosas, pessoas com deficiência, que andam com mais dificuldade, né? Que gastam mais tempo para votar na urna eletrônica. E muitos ficaram questionando, será que primeiro tem aquela velha ideia